Saudações, o meu nome é Elisiete Samuel Machado, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, no curso de Contabilidade de Autoria, na cadeira de Contabilidade Financeira 2. Este trabalho vou falar da norma. Este trabalho tem como estrutura a seguinte. O ponto número 1 vai dar uma breve introdução. O ponto 2 vai falar acerca dos objetivos, nesse caso, da norma. O ponto 3 vai definir exatamente o que é esta norma. O ponto 4 vai falar do reconhecimento e da mensuração. O ponto 5 vai dar um breve sobre a continuidade das operações. E o ponto 6 vai falar das divisões. Como já havia introduzido no início, que este trabalho é da cadeira de Contabilidade Financeira 2 e cujo objetivo é de falar da norma 5. A norma de Contabilidade de Relato Financeiro 5 trata dos acontecimentos após a data de balanço. Quando se trata de data de balanço, não trata-se apenas do próprio balanço, trata-se também das demonstrações financeiras no geral. Objetivos da norma de Contabilidade de Relato Financeiro número 5. O objetivo dessa norma, um dos objetivos, é ditar quando e como é que a entidade deve ajustar as suas demonstrações financeiras, como já havia dito no início, e como deve fazer a divulgação e quando deve fazer a divulgação depois da data de balanço, ou seja, depois de ser divulgado o balanço. E também ela dita sobre a base da continuidade, que a base da continuidade não é uma base apropriada para poder fazer a preparação das suas demonstrações financeiras depois de feita depois de feito o lançamento do balanço. Definição. O que são acontecimentos após a data do balanço? São dois acontecimentos que, depois de serem divulgados ou depois de serem assinados ou aceites que sejam divulgados as demonstrações financeiras, ocorrem, pode ser por falha ou por uma outra coisa, mas são todos esses acontecimentos que ocorrem depois deste anúncio do balanço ou das demonstrações financeiras nesse caso. Como é que são reconhecidos e mensurados? Primeiro tem que ver que há acontecimentos que ajustam, que originam ajustes, e há acontecimentos que não originam ajustes. Quais são esses acontecimentos que originam ajustamentos às demonstrações financeiras? Resolução de uma disputa judicial em que a empresa tem obrigação presente. Ou seja, muitas das vezes quando não é criada a provisão, quando sucede esse acontecimento da disputa judicial que a empresa deve pagar. Conhecimento de imparidade de um ativo ou necessidade de ajustar a quantia da perda por ser falência de um cliente ou venda de existência. E no final, o ponto já descreve muito bem sobre essa necessidade de ajustar a quantia de perda ou de reconhecer a imparidade. Muitas das vezes, quando um cliente vai à falência, a empresa fica sem saber ou tendo certeza de que esse cliente já não vai nos pagar a dívida, porque mesmo ele no mercado já não existe, ou também a venda de existências. Conhecimento do custo ou ganho dos ativos adquiridos ou vendidos. Quando adquirimos um certo bem ou vendemos, o seu custo ou ganho origina ajustamento às DRs, caso seja distribuído depois de ser anunciado ao público. Fraudes ou erros a quando das DRs estão incorretas. O erro é considerado algo humano, de natureza humana. Tudo aquele que é homem erra. Se
não era homem. Então, as fraudes e os erros são de natureza humana, muitas das vezes acontecem. Essas fraudes ou erros, falamos diretamente dos erros, originam ajustamento às demonstrações financeiras, claro. E também temos acontecimentos que não originam ajustamentos, que é a redução do valor do mercado de investimento. Porque se o valor é um certo valor e no mercado de investimento já é um outro valor, essa redução não vai originar ajustamento nas demonstrações financeiras, porque lá no mercado. Dividendos. Caso a empresa descubra que depois de anunciar o balanço, houve um certo erro, talvez, por parte dos dividendos. Esses, por sua vez, não podem ser considerados como passivos. Devem ser explicados nas notas explicativas sobre o que ocorreu e como ocorreu esse, talvez, erro ou algo do gênero, e nunca ser considerados como passivos. Como eu já havia explicado, a continuidade das operações nesta norma não é muito aplicada. É o que o ponto 5 trata. Quando está a ser preparado após a data do balanço, esses ajustamentos, não se pode utilizar a continuidade das operações, porque ela dita que tem que dar continuidade, sendo que os ajustamentos são feitos ajustamentos do passado. A divulgação. Data de autorização para emissão. Há uma necessidade de haver uma data de autorização para emissão, ou seja, para poder ver se certamente esse balanço antes já havia sido divulgado, e também dar a data para autorizar a emissão, para não haver uma discrepância entre as datas, originando uma certa dúvida. A atualização de divulgação sobre condições na data do balanço. Tudo o que acontece após a data de balanço deve ser divulgado, independentemente de haver alterações ou não. Deve muito bem ser divulgado. Caso não haja alteração, muitas das vezes, como é o caso dos dividendos, deve ser divulgado deve ser anexado às notas explicativas das demonstrações financeiras. Acontecimentos que não originam ajustamento às DFs. Uma entidade deve divulgar o seguinte: a natureza do acontecimento, ou seja, qual foi o acontecimento, como é que o acontecimento que originou o ajustamento surgiu e quando é que esse surgiu. E também ele deve estimar ou falar exatamente o valor concreto ou seja, qual é o valor concreto que há nesse ajustamento, que é ditado desse ajustamento. Deve-se estimar ou dizer claramente qual é. E qual será o efeito financeiro sobre esse valor. Desta forma, dou por encerrada a minha apresentação. Desde já, agradeço pela atenção dispensada e muito obrigada.